Fala galerinha da Top Invest, tudo beleza por aí? Bora desmistificar os bancos múltiplos comerciais e de investimento, o que esses caras aí fazem no nosso sistema financeiro nacional? Bom, mas antes de tudo eu tenho um jabazinho clássico, né? Se você está estudando para uma certificação financeira ou mesmo para um concurso bancário, a gente tem centenas de grupos de WhatsApp para que a galera possa se reunir e formar uma verdadeira comunidade de estudantes. Então, na descrição desse vídeo tem um número que você vai mandar um quero participar e poder entrar nesses grupos e estudar com a gente de graça. O segundo é que a gente tem um aplicativo, uma plataforma de simulados, com simulado de tudo que é coisa, e é realmente incrível, completamente atualizado e vai te ajudar a passar, seja lá qual prova você esteja estudando. Então, também vai estar o link na descrição e nos casos que aparecem por aqui no vídeo, beleza? Bora lá? Pessoal, bancos múltiplos comerciais e de investimento. O que é cada um desses caras aqui, o que eles fazem, enfim, vamos lá. O primeiro e mais comum de todos é o banco comercial. O banco comercial é o carinha onde você vai lá e abre a sua conta corrente. Sim, a primeira coisa de um banco comercial é o que a gente chama de depósito à vista. E o depósito à vista é só o nome chique para conta corrente. A conta corrente é uma conta de depósito à vista. Então, questão de prova sempre é quem faz depósito à vista. Somente, única e exclusivamente, restritamente, bancos comerciais possuem contas de depósito à vista, porque contas de depósito à vista é o nosso amigo aqui, ó, conta corrente. Só banco comercial faz. O que mais que esses caras aqui fazem? Eles fazem recebimento de títulos, então você vai lá no banco e paga um boletinho, eles fazem um desconto desses títulos. Desconto de títulos é uma operação de crédito, um empréstimo que a empresa ou que a pessoa pega com o banco. Eles também têm conta poupança, oferecem também os serviços de depósito a prazo. Depósito a prazo também é chamado de CDB, Certificado de Depósitos Bancários. Eles adoram te vender isso. E, em geral, eles fazem venda de seguros e investimentos. Na verdade, o banco comercial é aquele carinha que você vai lá na agência a fazer todos os serviços. Você abre conta, pega cartão de crédito, pega cartão de débito, pega folha de cheque, tem cheque especial, tem rotativo do cartão de crédito, tem... Enfim, todos esses serviços normalmente são realizados por um banco comercial. Então, o banco comercial é a principal instituição financeira intermediária, né? Eles têm o poder de gerar moeda. Então, em outros vídeos a gente pode até falar sobre isso. Mas o banco comercial é a principal instituição financeira, é o principal intermediário financeiro na economia brasileira. Além dos bancos comerciais, a gente também tem os bancos de investimento. E uma característica muito importante dos bancos comerciais é que eles concedem crédito a curto e médio prazo. Essa aqui é uma característica muito importante e sempre cai nas provas. Os bancos comerciais realizam todos esses serviços aqui e concedem crédito a curto e médio prazo. Bom, aqui estão operações de financiamento de imóveis, financiamento de máquinas, sempre objetivo de curto e médio prazo. Mas e se eu quiser um investimento de longo prazo? Aham, é aí que entra o banco de investimento. Então, os bancos de investimento concedem crédito. Os bancos de investimento vão conceder créditos a médio e longo prazo. E assim a gente cobre o curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Porém, o banco de investimento, como já sugere o próprio nome aqui, investimento, ele também faz várias coisas relacionadas a investimento. Entre eles, IPO. IPO é Initial Prime Offer, ou é a primeira oferta de ações. Quando uma empresa que não é negociada em bolsa começa a ser negociada em bolsa, a gente chama de IPO. E uma das funções do banco de investimento é oferecer esse tipo de serviço. Outra coisa, banco de investimento faz o quê? A administração de fundos de investimento. Aqui é muito importante, tá? Repara que o banco de investimento vai fazer a administração desse fundo. Em contrapartida, aqui, o venda de investimentos é realizado pelo banco comercial. O banco comercial vai fazer distribuição, enquanto o banco de investimento vai fazer a administração. Também faz a administração de recursos. A gente tem aquelas famílias milionárias lá, elas podem deixar para um banco de investimento cuidar. E emissão de debêntures, que é um título de longo prazo de renda fixa. Repara, a longo prazo. Leasing financeiro é uma espécie de financiamento de longo prazo de máquinas, equipamentos e veículos. Enfim, essa é a grande diferença entre os bancos comerciais e os bancos de investimento.
Basicamente, banco comercial, sempre que fala de curto e médio prazo, a gente fala de banco comercial. Quando a gente fala de médio e longo prazo, a gente fala de banco de investimento. Pensou em administração de investimentos, a gente pensa em banco de investimento. Pensou em venda de produtos, inclusive investimentos, seguros, a gente pensa em bancos comerciais. Então lembra lá, banco comercial é aquele banco que você vai todo dia e banco de investimento é aquele que você não vai todo dia. Por exemplo, aqui a gente tem Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, BMG, enfim, tem uma infinidade de bancos. Agora, aqui embaixo, a gente tem um número bem menor de bancos. A gente tem, por exemplo, o BTG Pactual, a gente tem o Banco Plural, a gente tem o Banco Sofisa. São bancos que a gente não encontra uma agência em cada esquina, não é tão fácil assim abrir conta, e muita gente nem sabe que eles existem. Então, basicamente, essas diferenças. Aí, para facilitar as coisas, existe um negócio chamado banco múltiplo. Múltiplo, ó, repara na palavra múltiplo. O que significa? Que ela tem múltiplas carteiras. Isso significa que ela tem, no mínimo, tá? No mínimo, um desses aqui quem? No mínimo, ele tem que ter banco comercial ou banco de investimento e mais uma carteira. Por exemplo, o banco é comercial e banco de investimento. Ele pode ser banco múltiplo? Pode. Ele tem uma carteira comercial e uma carteira de financiamento imobiliário. Pode ser banco múltiplo? Pode. Tem uma carteira de comercial e uma carteira de crédito imobiliário. Pode ser banco múltiplo? Pode, porque ele atende o pré-requisito que é ser no mínimo comercial ou de investimento e mais uma carteira. Se é um banco de investimento mais crédito imobiliário? Pode ser. Se é banco de investimento mais financeira? Pode ser. Se é banco de investimento mais carteira de financiamento imobiliário? Também pode ser. Repare que a característica básica é ter uma dessas duas, ou comercial ou de investimento, mais uma carteira. E essa mais uma carteira pode ser qualquer coisa. Qual que é a grande vantagem disso aqui? É o seguinte, por exemplo, as grandes instituições financeiras que a gente tem, como o Bradesco, Itaú, Santander, eles têm várias funções. Tem, por exemplo, lá, carteira de banco comercial, carteira de banco de investimento, carteira de leasing não financeiro, carteira de financiamento imobiliário, carteira de financeira, carteira de administração de consórcios, carteira de seguros, carteira... Gente, tem 15, 20, 30 operações dentro dessa instituição financeira. E cada uma dessas operações tem que ter um CNPJ e aí vira uma zona. O que acontece? Como banco múltiplo, a grande facilidade é que mesmo tendo obrigatoriamente todos esses CNPJs, eles podem juntar tudo e publicar um único balanço. Elas podem ter uma única coisa, tá? Então isso aqui vai ter uma grande eficiência operacional. Já pensou se um banco tivesse que publicar 30 balanços diferentes? Ia virar uma zona, ia ter que ter muito contador, ia ter que ter muita coisa, né? Então, ele pode, além de publicar um único balanço, ele pode ter uma única central de atendimento para tudo. Por exemplo, quando a gente fala dessas instituições comerciais, de acordo com a regulamentação, Banco Central, todas essas coisas aí, eles são obrigados a ter, por exemplo, ouvidoria, eles são obrigados a ter serviço de atendimento ao cliente 24 horas, tem várias coisas que eles são obrigados a ter. Auditoria, então... Já pensou, se cada um desses 30 CNPJs tivesse que ter uma ouvidoria separada, um saque separado, ia ser muito caro e esse custo ia acabar sendo repassado para o cliente. Então, um banco comercial pode ter um único balanço, pode ter uma única ouvidoria, pode ter um único serviço de atendimento ao cliente e assim criar uma eficiência operacional. Perfeito, pessoal? Bancos múltiplos, comerciais e de investimento. Banco múltiplo, na verdade, é só múltiplo porque ele tem que ter, no mínimo, uma dessas duas carteiras, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixa a sua dúvida, seu comentário aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho do YouTube e, claro, ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos aqui no canal da Top Invest. Um grande abraço, te vejo na próxima.